Hello, Bom everyone, dia, todo and welcome mundo. to today's event. Bem-vindos ao evento de hoje, Moradia Liderada pela Comunidade, uma via para futuros mais urbanos, mais justos e prontos para começar esta workshop de hoje. Temos um painel fantástico e vamos ter discussões muito interessantes. E muito obrigado a todos vocês por estar aqui hoje. Eu sou Juliette. Eu estou encarregada do evento e estarei aqui dando sempre suporte técnico durante a sessão. Então, o evento de hoje é parte das séries de debates do IED e estou encantada de estar aqui junto com Le Monde Diplomatique Brasil e o Instituto Polis. E também fizemos o evento de hoje com várias organizações que vocês vão poder ouvir de algumas delas e o trabalho que eles fazem hoje. E então vou já apresentar a Bianca Pio, que é jornalista do Le Monde Diplomatique Brasil e é moderadora para a sessão de hoje. Bianca, então com você. Obrigada, Juliette. Bom, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo. Como a Juliette falou, eu sou Bianca Pio, eu sou editora web do Le Monde Diplomatique Brasil e eu apresento o podcast Guilhotina. Para mim é um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão relevante como a questão habitacional. Desculpe. Este webinário, ele está sendo, como a Juliette falou, promovido pelo International Institute for Environment and Development, o IED, o Instituto Polis, a Escola da Cidadania e o Le Monde Diplomatique Brasil. E esse evento, ele foi inspirado em um artigo que foi publicado no especial Cidades do Amanhã, do Le Monde Diplomatique Brasil. O texto traz diferentes experiências de moradia de iniciativa comunitária no sul global, como a Tailândia, Brasil e Serra Leoa. Bom, estão hoje conosco para contar um pouco sobre essas iniciativas e também como fortalecê-las, o Alexandre Apsan Frediani, que é pesquisador do grupo de pesquisa Assentamentos Humanos, do IED, o Rodrigo Iacovini, que é coordenador da Escola de Cidadania do Instituto Polis e diretor de Relações Internacionais da Plataforma Global para o Direito à Cidade. O Rodrigo é pós-doutorado em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade de São Paulo, com bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ele é ex-coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Urbano e assessor jurídico do Relator Especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada. Quero dar as boas-vindas ao Alexandre e ao Rodrigo. Além disso, estão conosco também o Joseph McCarthy, que é professor no Instituto de Estudos de Geografia e Desenvolvimento da Universidade de Najala, em Serra Leoa. Ele também é diretor executivo do Centro de Pesquisa Urbana de Serra Leoa. Joseph é um acadêmico bem estabelecido em desenvolvimento urbano, com formação em gestão urbana, adaptação às mudanças climáticas e risco e resistência a desastres. Ele trabalhou em várias capacidades no desenvolvimento e planejamento urbano em Serra Leoa, incluindo como consultor local, líder de projeto no plano de estrutura de Freetown. A pesquisa de Joseph se concentra principalmente em terrenos urbanos, moradia, vulnerabilidade, resistência, mobilidade, saúde pública e assentamentos informais. Uma série de temas que a gente vai acabar abordando aqui. Também está conosco a Supriya Wingpachadraton, peço desculpa por não pronunciar corretamente o sobrenome dela. Ela é professora assistente na Faculdade de Arquitetura da Universidade em Kasetsart, em Bangkok, na Tailândia. Ela tem estado envolvida no projeto de pesquisa para investigar a prática da rede de desenvolvimento comunitário de Ban Mangkok, em Nakhon Sawan, Tailândia. Seus interesses de projeto e pesquisa são arquitetura socialmente relevante, projeto participativo no desenvolvimento urbano e comunitário. E também compõe esse painel, esta manhã ou tarde, depende de que parte do mundo você está nos ouvindo, a Evanisa Lopes Rodrigues, que ela faz parte da União dos Movimentos de Moradia na cidade de São Paulo, Brasil. Ela trabalha há 30 anos na proteção social e é uma ativista dos movimentos sociais no Brasil.
Ela tem mestrado em urbanismo. E para finalizar aqui a nossa lista de painelistas, nós temos a Bea Varnay, que é gerente de projetos da Urbamundi. Ela é apaixonada por facilitar a aprendizagem entre pares, o desenvolvimento urbano participativo e os processos organizacionais subjacentes às iniciativas habitacionais lideradas pela comunidade. Na sua qualidade de gerente de projetos, ela apoia iniciativas de habitação lideradas por pessoas em toda a Europa, África e América Latina. Parte de seu trabalho se concentra na concepção de mecanismos financeiros que sejam sustentáveis e autogeridos, com o objetivo de permitir o acesso ao financiamento acessível para as iniciativas habitacionais lideradas pela comunidade. Bea possui mestrado em desenvolvimento internacional pelo Instituto de Pós-Graduação em Genebra e trabalhou e estudou na França, Suíça, Alemanha, Brasil, México e Senegal. Ela é membro ativo da plataforma participativa de concessão de subsídios, a Fund Action, e também do Center for Community Land Trust Innovation. Bom, antes de começar o debate, eu gostaria de pedir a vocês que estão nos acompanhando que enviem perguntas, comentários, também se vocês fizerem parte de alguma iniciativa que tenha a ver com o tema que a gente está tratando aqui, que é o Community Led Housing, vocês podem nos enviar pelo chat, que a gente vai comentar também, e além das perguntas para as pessoas que vão fazer as exposições. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu convido o Alexandre, que irá nos falar sobre os principais argumentos do artigo que foi publicado na série Cidade do Amanhã. Bom, Alexandre, eu peço para você fazer essa fala inicial para apresentar os principais argumentos por 5 minutos, por favor. Great. Thank you, Bianca. Muito obrigado, Bianca. É impressionante estar aqui nesse painel e discutir esse tema com todos vocês. Então, esse artigo foi escrito junto com Thaisa Comelli e Taka Langström, que também está aqui coordenando este evento, nos ajudando sobre na parte de perguntas, respostas e montando o evento. Foi o resultado também de um diálogo constante entre todos os colegas e organizações que estão aqui presentes hoje neste evento, bem como outras organizações que Juliette mostrou de parceiros que são parte do nosso diálogo, que várias redes regionais, ONG, profissionais e Centro de Dialogue para Human Settlements, uma ONG de Freetown, que também foi parte das nossas conversas. Então, nessas conversas e discussões do artigo, a gente descobriu que é muito importante juntarmos forças com outras organizações como Habitat, Abamundi e movimentos sociais que já têm estado lutando pelo tema de moradia liderado pela comunidade, que está centrado mais nas necessidades e aspirações das pessoas, não tão somente em troca monetária. E isso aí é como um guarda-chuva para várias práticas urbanas que incluem, por exemplo, cooperativas, mutirões, autogestão, formas comunitárias de liderar com a propriedade da terra, bem como outras formas de ações coletivas, como ocupações, enumerações, etc. Então, a gente acha que é muito importante promover esse conceito e achamos, de fato, que o propósito de ter essas conversas todas e escrever esse artigo, apoiar outras redes, é importante porque é uma forma de entender os movimentos sociais e trazer soluções e temos que incluir aqueles excluídos do sistema atual de sistema de moradia. Então, a gente acha que a moradia liderada contribui com as práticas que temos hoje. Então, porque o propósito é a comunidade. Estas abordagens que temos hoje têm reduzido muito as opções de moradia, criando discriminações. Então, ainda mais, isto também tem minado esse sistema, a proteção e o direito à moradia, que
E apesar dos compromissos e expandido a precariedade de moradia. Também as respostas para essas crises têm ajudado a construir várias capacidades com as comunidades para responder não tão somente à crise de moradia, mas também para outras crises como a Covid. Então e esse é um argumento que a gente tem tentado de colocar no artigo e estamos fazendo uma publicações de Le Monde falando sobre temas similares. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, o que é que a gente viu? Que a solidariedade e o cuidado construído através da luta pelo direito à moradia tem sido fundamental para a expansão da solidariedade e proteger aqueles mais vulneráveis. A gente também viu que a infraestrutura de comunicação e a experiência pedagógica dos movimentos de moradia têm sido, de fato, muito bem instalados para divulgar informações críticas que falam sobre as necessidades específicas das comunidades. E estas estruturas têm sido fundamentais para facilitar discussão pública e levantar consciência sobre as injustiças perpetuadas nas respostas contra a Covid e as desigualdades durante a resposta do Covid também. E também temos visto a capacidade de navegar entre a necessidade de atuar nas necessidades imediatas e pedindo também do Estado a implementar todas as mudanças estruturais e o que o Estado já deveria ter feito, mas não fez, e ao mesmo tempo também não deixar, ou seja, demandando políticas específicas para os problemas que estamos tendo. Então, para nós, esse artigo e esse diálogo tem trazido para frente de linha a necessidade de fazer incidência para permitir para manter condições para melhorar nas práticas de moradia lideradas pela comunidade, e a gente tem que tratar também sobre as coisas que permitem ou que limitam a possibilidade da moradia liderada pela comunidade. Então, o que tem surgido como principais questões para a agenda é que para os programas, para suportar a moradia liderada pela comunidade, temos que estabelecer uma estrutura legal que reconheça esse modelo. Dois, criar arranjos financeiros e organizacionais que construa e suporte as capacidades das comunidades. E precisamos também terras bem localizadas. E quatro, há uma necessidade de impulsionar formas participatórias de moradia. Então, essa seria uma série de questões que estão começando a aparecer como agenda e a gente quer avançar exatamente através dessa conversa de hoje e das pessoas que estão aqui junto conosco, e espero que o debate seja uma oportunidade para trocar experiências e discutir todos esses temas em mais detalhes. E espero as perguntas dos participantes. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom, agora eu passo a palavra para o Rodrigo, que coordena a série Cidades do Amanhã, ele que é publicada no site do Le Monde Diplomatique Brasil, para nos contar um pouco sobre o especial e também a importância da Community-Led Housing para as discussões sobre a crise habitacional, especialmente agravadas com a pandemia de Covid-19. Rodrigo, com você. Obrigado, Bianca. Estou bem feliz de poder falar em português hoje, num evento com tradução em inglês. Não é sempre que isso acontece, então fico bem feliz de poder falar em português para vocês. Fico mais feliz ainda desse evento em parceria entre o IIED, a Escola da Cidadania do Instituto Polis e o Le Monde Diplomatique, e da participação dos vários companheiros do tema habitacional que estão aqui hoje. Então, acho que é um espaço super bacana para a gente avançar na discussão coletiva do tema da moradia.
E eu acho que exatamente esse evento de hoje, ele demonstra o que nós queríamos atingir, tanto com o especial Cidades do Amanhã, dentro do Le Monde Diplomatique, quanto também o que a gente tem desenvolvido na Escola da Cidadania do Instituto Polis. Em vários documentos internacionais e vários atores que dialogam no âmbito internacional ou que atuam em torno de temas urbanos no âmbito internacional, colocam para as cidades várias características ou várias formas que as cidades deveriam ser ou se desenvolver. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que afirma que as cidades têm que ser resilientes para conseguir sobreviver e enfrentar os conflitos e catástrofes socioambientais que acontecem. Tem gente tem atores que afirmam que as cidades têm que ser competitivas, atraentes, para atrair negócios e para atrair pessoas e para atrair investimentos. Tem atores que dizem que as cidades elas têm que ser inteligentes. Então, Smart Cities é um dos temas que está mais em voga atualmente. Para nós, no Instituto Polis e na Plataforma Global pelo Direito à Cidade, na Escola da Cidadania e no especial Cidades do Amanhã, as cidades têm que ser, acima de tudo, solidárias. E aí elas não têm que ser só solidárias com os seus habitantes, com quem está dentro delas, mas elas têm que ser solidárias entre si, para a construção de uma nova sociedade, para a construção de um novo mundo, para a construção de uma nova realidade urbana. As cidades têm que exercer um papel de cooperação e solidariedade mútua entre elas. A competição ou a disputa ou o jogo de perde-ganha, ele, na verdade, tem demonstrado que não funciona. Esse tem sido o jogo nos últimos séculos, e já está evidente que esse modelo não funciona. Então, estamos propondo um outro modelo, que é esse da cooperação, que é esse da solidariedade. E essa solidariedade e essa cooperação vem da prática. Então, espaços como Cidades do Amanhã, espaços como a Escola da Cidadania, espaços como essa iniciativa que o IID traz, não só nesse IID Debates, mas nesse espaço de pensar moradia de iniciativa comunitária, esses processos são importantes para a mudança desse modelo. Porque a partir do momento em que a gente coloca em debate diferentes experiências, diferentes realidades urbanas, diferentes visões sobre a cidade também, porque cada sociedade também corresponde a visões diferentes de cidades e de seus centros urbanos. Então, quando você coloca essas diferentes formas de ser e estar, e de pensar e de construir a cidade em debate, é que se pode avançar, é que se pode realmente alcançar cidades que sejam mais justas, cidades que sejam democráticas na distribuição dos benefícios do espaço urbano, cidades que sejam ambientalmente equilibradas e saudáveis, cidades que sejam socialmente responsáveis. Então, o especial Cidades do Amanhã, dentro do Le Monde Diplomatique Brasil, que eu até fico bem feliz de coordenar e aproveito para agradecer publicamente a confiança da Bianca e de toda a equipe editorial do Le Monde de abrigar esse especial, é justamente um espaço que queria trazer para a audiência brasileira, para o público brasileiro, experiências e realidades e reflexões sobre cidades fora do Brasil. Embora a gente traga discussões também contemporâneas para as cidades brasileiras, a ideia é que seja um espaço que a gente consiga aprender um pouco mais sobre realidade de cidades da África, realidades de cidades de outros países da América Latina, de países da Ásia, de países da Europa, da América do Norte. E, nesse sentido, o espaço Cidades do Amanhã está aberto a receber contribuições de várias perspectivas diferentes, com vários temas, porque justamente é essa diversidade, essa cooperação que o especial pretende fomentar.
e da mesma maneira a Escola da Cidadania do Polis. Então, quando a Bianca pergunta a importância da gente dialogar sobre moradias de iniciativa comunitária a partir ou como forma de enfrentamento da crise habitacional, a Escola da Cidadania tem um lugar muito forte e muito particular nisso, porque nós acreditamos que, como eu disse, solidariamente e coletivamente construímos outro futuro. E é nesse sentido que a gente tem realizado, por exemplo, espaços de discussão sobre moradia, sobre formas de superação desse modelo atual de produção da moradia, que é baseado na moradia individual, realizada através do mercado. E aí a gente tem contado com a colaboração de amigos da União, que deram aula, que hoje a Ivaniza está aqui, mas no curso da gente quem deu aula foi a Graça Xavier. A gente tem contado com companheiros como Guilherme Boulos, do MTST, com a Raquel Ronick, que foi relatora, porque a gente acredita que justamente construindo pontes entre academia, movimentos, organizações da sociedade civil, poder público e outros atores é que a gente consegue superar esse modelo que já se provou esgotado, que já provou excludente. Então, é esse o mote dessa discussão aqui hoje, é esse o mote dos Cidades do Amanhã. Então, um prazer estar aqui hoje. Perfeito, Rodrigo. Obrigada. Aproveito também para fazer o agradecimento público por você ter proposto essa série, enfim, fazer a curadoria, a coordenação. Tem sido muito importante para a gente abrigar esse conteúdo no nosso site. Antes de passar a palavra para o Joseph, eu queria agradecer a audiência que a gente está tendo. A gente está com quase 140 pessoas acompanhando o debate aqui pelo Zoom, mais a audiência do YouTube. Queria marcar que a gente tem participantes da Irlanda, da Índia, do Quênia, de São Carlos, que é no Brasil, também aqui de São Paulo, pessoal do Movimento de Moradia, então muito obrigada. Fiquem à vontade para incluir os comentários, perguntas e também contar sobre iniciativas que vocês conheçam que tenham a ver com o tema que estamos debatendo. Bom, seguindo aqui com o nosso debate, agora eu convido o Joseph a nos contar um pouco sobre a experiência de iniciativas comunitárias em Freetown, em Serra Leoa, e também falar um pouco da importância dessas iniciativas para a construção de cidades mais justas, como a gente tem falado aqui. Joseph, você tem 5 minutinhos para apresentar para a gente, por favor. Muito obrigado, Bianca, que tudo bem para todos vocês. E eu vou começar a partir de onde parou o Rodrigo. Então, evidentemente, tem havido muitas ideias sobre planejamento de cidade, moradia inclusiva, mas quando a gente entra no contexto, como em Freetown, ou sobretudo na África subsaariana e América Latina, nós vamos ver que algumas dessas ideias é muito difícil de implementar. E falando sobre o contexto, nós temos muitos desafios, porque temos muita pobreza, urbanização muito rápida, temos políticas, sobretudo relacionadas à posse da terra, que para as pessoas mais necessitadas não funciona. Então, fundamentalmente, a moradia liderada pela comunidade tem sido visto como uma resposta direta para essas realidades. Então, em Freetown, muito já tem sido feito em matéria de promover a moradia liderada pela comunidade, especialmente de promover um princípio fundamental que foi implementado em Freetown com Architecture Sem Frontiers do Reino Unido, Arquitetos Sem Fronteiras da Inglaterra. E é um plano de área, e esse planejamento tem diferentes etapas. Temos a primeira forma mais básica, é local, ou seja, planejamento do bairro, sobretudo para o planejamento local. E depois tem sido muito difícil para as autoridades e os governos entender e dar moradia para esse tipo de pessoas. E por isso a gente então tem entrado em contato com
com o ESF UK. E então, para promover princípios que possam nos levar a uma metodologia para garantir que tenhamos um modelo para os mais pobres. E isso tem uma metodologia que utiliza um desenho e um planejamento diferente, baseado em oficinas com residentes da comunidade e seminários. E o que queríamos ter porque nós queríamos ter um entendimento das necessidades e dinâmicas da comunidade antes, para suportar para os membros da comunidade, para entender qual é a necessidade e situação que eles estão, para que a gente possa ter uma forma mais democrática de construção da cidade. E essa metodologia aconteceu em diferentes níveis, que incluiu reuniões com a comunidade e também com a cidade. E a ideia era, então, que os residentes pudessem participar da discussão de fato o que é a coisa mais importante para eles, para a moradia deles, e trazer qual é a mudança que eles estavam precisando e qual é o tipo de futuro que eles precisavam. Então, nós utilizamos esta abordagem e tem sido muito instrumental para promover moradia nessas comunidades, porque tem sido tudo em torno de como a gente faz uma moradia acessível para estas pessoas, e tem sido como a gente destrava a criatividade nestas comunidades e também construir para que eles possam construir sua própria visão, para que as famílias pobres possam ter uma moradia que cubra as necessidades específicas deles em matéria de qualidade, etc. E então queríamos ajudar e também cobrir os sonhos, ou seja, como que a gente restaura a dignidade dessas famílias, para que eles tenham essa sensação de identidade, ou seja, a moradia liderada pela comunidade tem sido mais baseada em para que os grupos de baixa receita pudessem criar o tipo de moradia que é mais conveniente para eles e conversar com as autoridades para que isso seja possível. Obrigado. Muito obrigada, Joseph. Obrigada por respeitar o tempo, inclusive. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Supriya, para elas nos contar um pouco sobre as iniciativas comunitárias na Tailândia que ela acompanha. Supriya, passo a palavra para você. Você também tem 5 minutos para apresentar para a gente. Hello everyone from the Obrigado a todo mundo que está do outro lado do mundo por me convidar para compartilhar as experiências aqui na Tailândia. A moradia baseada na comunidade na Tailândia tem sido liderada através de um programa de chamar-se CODI, que são organizações da comunidade, e esse programa tem sido muito implementado desde 2000 e tem suportado mais de 100 moradias em 370 cidades em todo o país, colocando as pessoas no centro. Depois de vários anos de mostra, temos mostrado que este programa tem empoderado as comunidades e quero mostrar algumas fotos para que vocês possam apreciar. Então, a nível individual de comunidade, tem havido uma transformação sobre infraestrutura de moradia que melhorava a vida das pessoas no bairro, e os membros da comunidade podem decidir juntos se eles querem implementar esse upgrade da infraestrutura
ou toda a comunidade, ou o lugar, se for necessário. E a construção também, a comunidade podem decidir se eles mesmos querem construir essas moradias. Depois, há bastante grupos, temos dado a probabilidades e temos feito reuniões e criado ideias comunitárias para suportar as pessoas. E, além de moradia, as comunidades começaram a se organizar nas cidades, criarem redes através do programa de CODE, e tem sido demonstrado de que a solidariedade e o cuidado entre as pessoas aumentou e cresceu, porque eles criaram essas redes para se suportar, para demandar o direito à cidade, e isso aqui especialmente durante a crise foi fundamental, não tão somente durante o Covid, mas também em outras necessidades. Aqui nós vemos estas atividades começaram seus próprios sistemas para ajudar as pessoas com seus próprios fundos, com suporte, claro, do governo. Tem havido várias atividades das redes em vários lugares no país em resposta ao Covid-19. Não somente ajuda imediata, mas também começaram como hortas comunitárias e cozinhas comunitárias para ter essa segurança durante o lockdown. E não é somente foi para beneficiar os membros das redes, mas todos os grupos vulneráveis de sem-tetos na cidade. E tem produzido que os produtos que eles plantavam passaram a ser também receita para essas comunidades. E começaram a organizar feiras livres e alguns se conectaram também com outras lojas para vender seus produtos. E começaram a ter programas de reabilitação para melhorar iniciativas de qualidade de vida. E a nível de cidade, o que é muito importante para este movimento na Tailândia é que tem aumentado o empoderamento e tem mudado a estrutura em silos do sistema para uma plataforma horizontal de desenvolvimento das cidades. Então a comunidade tem ajudado a distribuição melhor dos recursos. E na plataforma de CODE, através do programa, tem transformado a prática convencional e tem incluído todas as partes envolvidas, especialmente também trabalhando com a prefeitura, os donos da terra, a sociedade civil, para reconhecer cada parte e especialmente as redes de comunidades, e todos trabalharam juntos para construir um futuro e uma cidade mais justa. E neste aspecto, podemos falar que o papel do programa Código e a organização de comunidade são muito importantes, porque melhorou a relação com o governo local. E isso que eu tinha para falar, que queria compartilhar para essa primeira rodada de perguntas. Perfeito, Supriya. Muito obrigada. Obrigada também por ter feito no tempo. Bom, eu queria reforçar o convite para vocês que estão nos acompanhando, agradecendo em primeiro lugar a audiência. Nós temos mais de 140 pessoas acompanhando. Lembrando que vocês podem colocar a cidade e país de onde vocês estão, enviar também alguma iniciativa comunitária para habitação que vocês conheçam ou façam parte, e, claro, enviar perguntas e comentários para os nossos painelistas. Bom, agora seguindo com o debate, eu vou convidar a Evanisa a nos contar um pouco sobre a importância das moradias de iniciativa comunitárias aqui no Brasil. Evanisa, é com você também tem 5 minutos. Obrigada, Bianca, uma alegria estar aqui com tantos companheiros de luta, de tanto tempo, de tantos lugares, né? E é importante a gente ter esses espaços de compartilhar as nossas experiências e pensar juntos para esse futuro, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês uma das experiências que a União de Movimentos de Moradia de São Paulo e a União Nacional de Moradia Popular do Brasil
tem trabalhado ao longo dos últimos 30 anos, né, que é o processo de produção habitacional por autogestão. Eu vou compartilhar algumas fotos também, só para ilustrar um pouco a nossa conversa, mas a ideia sempre, né, é que nesses processos a comunidade, ela é a protagonista daquela solução de habitação, ela é o ator principal, é ela que primeiro, antes de qualquer coisa, né, se organiza, forma uma comunidade que vai batalhar primeiro pela terra, pela conquistar um lugar que pode ser por meio de uma ocupação, por meio de pressão ao poder público, por meio de conquista de financiamentos, né? Em seguida, todas as fases da produção da moradia são controladas pela comunidade, sempre com o apoio de uma assessoria técnica, de um grupo de assistência técnica. A gente está falando, por exemplo, né, de a parte de elaboração do projeto, licenciamento, aprovações, que são super burocráticas no Brasil, imagino que outros países também têm a sua burocracia, a gestão da construção, a aquisição de materiais, o controle da qualidade, né? E, principalmente, a gestão dos recursos ficam na mão da comunidade, que se organiza para fazer o melhor possível, né? Que presta contas tanto ao poder público, mas primeiro para o próprio grupo, né? E que fica muito claro que nesses processos a qualidade do que é produzido ele tem é muito maior do que, por exemplo, pelas formas convencionais de produção, pela iniciativa privada, pelo poder público. A gente dá um uso muito mais eficiente aos recursos públicos. Em geral, as moradias têm tamanho maior, qualidade muito superior ao que se constrói no mercado, né? E tem mais que isso, a apropriação de quem vai morar por aquilo que é produzido. Quem escolheu, quem decidiu, quem opinou, quem participou de todo o processo é quem vai morar. E ele, portanto, é o sujeito dessa ação, né? Uma outra coisa importante nesses processos é o trabalho em mutirão. Mutirão é uma palavra indígena, aqui no Brasil, dos indígenas brasileiros, né? E quer dizer trabalho por ajuda mútua, trabalho coletivo. E esse é um dos valores importantes, né, da formação dessa comunidade. Então, a gente fala que a gente não constrói só casa, a gente constrói cidadania, a gente não constrói só um conjunto habitacional, a gente constrói comunidade. Nesse modelo, a principal ferramenta é o fortalecimento da organização popular, que vai servir para construir a moradia, mas vai servir também para, depois de construída, esse lugar estar organizado para enfrentar os demais desafios, buscar os demais direitos, ir atrás do direito à educação, à saúde, ao transporte, à cultura, à qualidade de vida, né? Também é uma forma de potencializar as capacidades coletivas daquele lugar. Se eu tenho uma empresa que vem e constrói e vai embora, não fica nada além da própria construção física. Mas se aquela comunidade se envolve na construção, essa comunidade se empodera, se fortalece e vai ter mais capacidade adquirida nela mesma, inclusive para enfrentar e fazer a gestão junto ao poder público de outras lutas, né? E, como eu falei, resgatar valores da solidariedade, valores da cooperação, que são valores muito caros ao nosso povo. Para viabilizar essas práticas, né, é fundamental a construção de políticas públicas que contemplam essa forma de produção, financiamento, recursos públicos, subsídios públicos, para que sejam acessíveis para as famílias sem teto que mais precisam, aquelas que estão excluídas do mercado, aquelas que não têm acesso a adquirir uma moradia com financiamento bancário, que não estão nos mercados formais, né? E é com essas famílias que a gente precisa construir políticas públicas inclusivas, políticas públicas que atendam a quem mais precisa. E para isso, o movimento, né, faz processos de incidência junto ao poder público. Ou seja, a gente vai lutar, né, por recursos, por terra, por financiamento, por programas, para produzir moradia de qualidade inserida na cidade, nos melhores lugares da cidade, dentro dos bairros, né, buscando combater a especulação imobiliária, fazendo que os imóveis cumpram a função social da moradia. Para fazer incidência, a gente tanto participa de espaços institucionais, como conferências, conselhos, onde a gente leva as nossas propostas aos governos, mas também por meio da pressão, das atividades de pressão aos marchas, acampamentos e órgãos públicos. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente usa para isso, mas eu entendo que o principal conceito aqui que a gente quer defender nessa discussão, né, é que as comunidades que são, desde o começo, construídas coletivamente, elas
se tornam, né, uma força ativa na cidade. Elas recriam o tecido social e fortalecem essa cidade. Obrigada, Bianca. Evanisa, muito obrigada pela sua fala também, por ter se mantido no tempo. Muito importante as questões que você traz. Bom, agora para finalizar a nossa primeira parte do evento, eu vou convidar a Bea para contar um pouco para a gente sobre a plataforma Urbamonde e falar também da importância de sistematizar essas diferentes iniciativas de community-led housing. Bea, você tem 5 minutos também. Muito obrigado por me convidar aqui para conversar no meio desses líderes tão inspiradores. Tenho trabalhado muito para promover a comunidade e sim, eu diria que você já me apresentou, acho que às vezes a gente tem a impressão de que a comunidade liderada pela comunidade são experiências isoladas pelo mundo e a gente as vê um pouco como melhores práticas, mas que não dá para replicar e temos que colocar essas comunidades juntas porque de fato é possível para criar estruturas de políticas que possam suportar e temos que mudar a mentalidade e algumas dos números já falam sobre as práticas participativas para mudar a mentalidade e permitir um ambiente para que a moradia liderada pela comunidade possa crescer e temos que gerar dados e informações sobre moradia liderada pela comunidade é fundamental para levantar a questão para permitir de fato que as comunidades possam conversar entre elas e crescer e para que essas demandas para terra, para os facilitadores, financiamento para a moradia, acesso para suporte técnico e sim, talvez, e outras ideias que queria compartilhar com vocês que a gente aprendeu, né? Os vírus viajam, mas as ideias também viajam. E uma das experiências que temos é disseminar o sistema de moradia, especialmente nesse caso. Essas ideias têm viajado não tão somente para a América Latina, mas do mundo, e por isso é tão importante também documentar todas as experiências e criar quais foram as estruturas de políticas que fez tudo isso possível. Aqui um projeto nascido no Uruguai e tem se difundido pelo continente todo em diferentes regiões do mundo. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é relacionado tudo isso para o contexto de Covid-19 é a ideia de que também é importante criar esse conhecimento compartilhado e todos esses dados sobre o potencial que tem a moradia liderada pela comunidade em diferentes áreas. A gente ouviu falar de Tailândia, sobre a organização das comunidades dentro do contexto de Covid-19 para resistir à crise, se organizarem para criar alternativas e tem muitas outras histórias que a gente colheu nesse estudo no contexto do Covid-19 sobre suporte psicossocial. Então, esses aqui seriam alguns dos exemplos que queria compartilhar com vocês e falar que eu acho que isso aqui seria esta aqui é uma iniciativa fantástica para criar espaços de conhecimento compartilhados entre países, organizações e regiões, para todos fazermos incidência, para obter mais sucesso. E acho muito interessante a gente se juntar e fazermos tudo isso aqui junto, compartilhando também documentação. Obrigado. Muito obrigada, Bea. Bom, agora a gente vai para a segunda etapa do nosso debate, que nós vamos começar a ler as perguntas e comentários enviados por vocês.
reforço mais uma vez o convite para vocês encaminharem perguntas, comentários, ou contar sobre alguma iniciativa que vocês conheçam ou façam parte. A primeira questão que a gente tem aqui foi enviada pela Melissa Quetúlio Navarra para a Supreya. Ela pergunta, né, ela comenta, parece que o sucesso da moradia de iniciativa popular na Tailândia depende de uma comunidade organizada e coesa. Como o governo lida e apoia as comunidades que não são tão organizadas, conduzindo-as para que sejam moradias de iniciativa comunitária? Então, Supriya, qual que é esse desafio para as comunidades que não estão tão organizadas assim? Yeah, De actually, fato, um, através do programa que a gente falou, depende das pessoas fazer esse relacionamento e, sobretudo, as pessoas da comunidade se juntam entre elas e construem um reconhecimento primeiro entre a comunidade e daí eles começam a fazer atividades para mobilizar as comunidades e as organizações e começam a fazer um mapeamento da comunidade como parte de construir, de fato, uma organização de comunidade forte. Não é que as pessoas no começo nunca estão organizadas. Algumas comunidades demoraram até mais de 10 anos para se organizarem e, de fato, se auto-organizar. Tem uma questão para o Joseph. Você pode falar um pouco mais sobre a importância da participação das comunidades, né? Essa questão dos processos participativos apareceu em muitas falas de vocês, mas eu queria pedir para o Joseph reforçar a importância dessa participação na construção dos planos de bairros em Freetown, em Serra Leoa. Você já comentou um pouco com a gente como tem se dado esse processo, mas a gente gostaria que você aprofundasse um pouco nessa questão da participação das comunidades na construção dos planos. Muito obrigado. Desculpem que eu vou ter que mostrar esse slide agora para demonstrar para vocês o que quis dizer com isso. Esse plano, o CAAP, teve que passar por um processo, e o processo foi muito mais interativo e muito participativo para dar aos moradores uma oportunidade de se expressar para serem parte do processo e explicar o que é exatamente que eles precisavam. Então, eu falei que a metodologia CAP passou por etapas, que aqui indica sobre as pessoas se juntavam como o que eles queriam como pessoas, como famílias, e conversando com a gente, com os pesquisadores, indicando o que eles estão pensando sobre a sua comunidade, que tipo de ações eles queriam ver na sua comunidade, que tipo de mudança, como participar dessa mudança e como isso se conecta com o resto da comunidade. E depois teve reuniões que juntou várias pessoas da comunidade para trazer toda a comunidade para depois como a sua comunidade podia se relacionar com o resto da cidade. Como poderíamos fazer a comunidade um lugar melhor para que fosse relevante para a cidade e para que a cidade seja construída para que seja melhor para essa comunidade também. E como essas ações e essas decisões poderiam influenciar a políticas e o planejamento para essa área. E cada dessas etapas passaram reconhecimento o problema e pensando sobre as melhores formas e estratégias e ações seriam necessárias para desenvolver essa mudança. Então, aqui nós podemos ver de que, de fato, nós já temos toda a escala com muitas ações que
entraram no processo e, sobretudo, em matéria de estabelecer o que é mais importante para as pessoas, o tipo de espaço físico, de layout, de materiais que eles acham que é importantes para eles e as coisas que eles acham que de fato são mais importantes para eles. E isso permitiu aos moradores compartilhar e falar sobre como são as condições de espaços comuns também, e compartilhar suas ideias do que deveriam ser esses espaços comuns da comunidade. Tivemos discussões sobre os desafios e oportunidades que teriam para implementar essa mudança. E isso, juntamos a comunidade também com outros atores para dar uma oportunidade para a comunidade para compartilhar seu entendimento de qual era a situação, para que a Freetown trabalhe mais também para eles, para que a Freetown fosse mais inclusiva, socialmente justa. E quais serão as aspirações dentro dessas favelas, ou assentamentos informais? Então, tinha discussões sobre desafios e oportunidades para trazer uma cidade mais socialmente mais justa. E tudo isso nos levou a colocar ideias sobre a comunidade, a cidade, e tudo isso foi consolidado. E isso nos deu um pensamento integrado sobre as diferentes opções. Se a comunidade tem que ser melhorada, qual seria o tipo de moradia, de organizações que deveríamos ter para desenvolvimento desse lugar? Que tipo de infraestrutura precisamos colocar? Quais os subsídios que tínhamos que entregar? Quais eram os princípios que temos que nos basear e quais são as opções que a gente poderia optar para a programação e para intervenções nesses espaços por parte também das autoridades. Tudo isso foi parte do processo CAP. E isso foi, sobretudo, liderado por aqueles que seriam afetados pelo planejamento, mas destacou também a criatividade dos moradores locais para apresentar as soluções para seu problema. E como podemos ver aqui, temos aqui 3 diferentes layouts que, de fato, destacam alguma desses pensamentos coletivos que as comunidades decidiram. Obrigado. Muito obrigada, Joseph. É muito interessante ver o quanto a participação das pessoas que moram no local faz toda a diferença para a qualidade, para entender as necessidades, né? Bom, eu queria ler aqui um comentário que nós recebemos da Paula Sevilha Nunes. Ela fala que a discussão está sendo maravilhosa e os exemplos inspiradores. Eu esperava que vocês pudessem elaborar sobre como gerenciar a oposição potencial de grupos poderosos nas cidades que podem fazer lobby contra as políticas que apoiam iniciativas de moradia comunitária. Então, a gente está falando aqui de um aspecto político que pode eventualmente prejudicar o interesse comunitário por interesses particulares. Aí, eu não sei quem de vocês que gostaria de responder essa questão, ela não foi especificamente direcionada para alguém, mas a Evanisa, você quer falar? Pode falar. Vou falar sim, Bianca. Não, nós estamos aqui em São Paulo justamente vivendo este momento, né? O setor imobiliário, que já tem tido lucros, mesmo durante a pandemia, tem tido lucros exorbitantes, um número de lançamentos imobiliários a preços altíssimos, né? Ainda quer mais, né? Ainda quer derrubar as poucas ferramentas que nós temos para garantir terra e recursos para a moradia popular. Então, todo o tempo é essa tensão, né, do mercado imobiliário, do setor empresarial, o setor dos investidores da moradia, que, inclusive, não são só empresas construtoras, mas fundos imobiliários aí, inclusive no mercado internacional, que pressionam para que cada vez mais pedaços de cidade sejam dados de graça, né, para seus empreendimentos e fazendo que a expulsão da população mais pobre
seja mais longe. Então, o movimento popular faz, além da luta para conquistar recursos, como eu expliquei anteriormente, mas também faz uma luta por políticas urbanas que garantam a permanência da população nos lugares da cidade, onde tem infraestrutura, onde tem emprego, onde tem oportunidades. Acho que essa é uma luta tão importante quanto a luta pela construção de moradias, porque uma casa com a outra, uma se relaciona com a outra, na medida que a gente quer uma cidade mais misturada, que tem espaço para todos e todas. Perfeito, Evanisa. Obrigada. Bom, a gente tem mais uma questão que acredito que esteja relacionada com o que a Supriya trouxe aqui como exemplo, que é do Jagannatha Venkatamaria. Eu peço desculpa por não pronunciar corretamente, enfim, esse é o desafio de fazer um evento com participação de pessoas de tantos países. Mas ele pergunta, Supriya, se foi feita alguma validação ou verificação na engenharia ecológica para a gestão da água, energia e resíduos nessas moradias. E ele dá alguns exemplos, né? Usinas de biogás para tratar resíduos de cozinha e gado, por exemplo, se existe algum modelo de trabalho nesse sentido. E ele pede também, ele ou elas pede se tiver algum artigo para você compartilhar o link. Durante o processo de construção de moradia, a comunidade entendeu que a comissão estava muito ruim em matéria de engenharia de resíduos, então pediram ajuda de CODE e arquitetos e membros de institutos de educação para instalar um sistema de sanidade e para no processo de construção. E o novo projeto agora, sim, ele tem tido bem preparado com esse sistema. Bom, estão chegando mais questões. Acho que essa questão é bem importante aqui. Uma participante da Filipinas, ela diz que observa lá que as mulheres são as mais ativas na organização em torno dessas questões de moradia e acesso a recursos. Quais são, então, os papéis dos homens nessas situações? Eu acho que é uma questão aberta para qualquer um responder. Talvez a Bea, nessa sistematização que ela acompanha de iniciativa de diversos lugares, talvez ela pudesse falar um pouco dessa questão de gênero na luta por moradia. Sim, obrigado, uma muito boa pergunta. Eu acho que o princípio básico é simplesmente construir baseado com aquilo que está ali, o que as pessoas que estão lá e como funciona a sociedade a nível de comunidade. Então, um dos princípios básicos na Ásia e também na África sobre a comunidade, liderado pela comunidade, são baseados em grupos que fazem economias e poupança, mas algumas pessoas e alguns países são muito liderados muito pelas mulheres e são as pessoas que se juntam normalmente para fazer alguma economia entre elas. Então, a moradia baseada na comunidade se baseia no que já existe lá e coloca em escala o que já existe lá. E eu acho, então, que um dos motivos pelo qual as mulheres são as mais presentes no exemplo é porque são aquelas que, de fato, normalmente estão mais preocupadas com o tema da moradia, de cuidar da família, então são as mais vulneráveis também nesse sentido, em matéria da sua casa. Então, não sei, que vejo a Supriya que quer falar também. Sim, claro, eu concordo contigo de que, de fato, nós somos participantes muito ativas no processo, mas os homens também contribuem com a parte de construção. E na Tailândia, como eu falei, eles formam trabalhadores e também treinam os grupos na comunidade para fazer o trabalho. Então, eu acho que eles também têm um grande papel nisso daqui e é muito importante também fazer toda a parte de monitoramento de construção da casa por eles mesmos. Então,
E então, isso aí é muito econômico e na construção, quando as pessoas participam no processo de construção em qualquer etapa, inclusive quando pedem material, fazem monitoramento do trabalho ou construem com suas próprias mãos. O Benedito Barbosa, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, ele fala que uma questão central enfrentada aqui no Brasil é a criminalização das lutas e das lideranças que fazem a luta, né? E ele pergunta como vocês enfrentam os processos de criminalização, né? Enfim, se isso acontece também em outros países, né? Então, talvez a Evanisa poderia comentar um pouco, e se vocês que estão em outros países tiverem também experiências de criminalização de movimentos sociais na luta por moradia, também seria importante ouvir. Isso que o Dito comenta, né, é uma questão que a gente tem visto ao longo do tempo, mas piorado bastante, né, na atual conjuntura brasileira, de um governo extremamente autoritário, um governo que quer tipificar como terrorismo qualquer ação de organização popular, de pressão às políticas públicas, de ocupação de áreas que não cumprem função social. Então, a organização do movimento tem também se preparado para enfrentar essas situações, porque elas acabam minando a capacidade de organização do movimento, né, a capacidade de multiplicação de ações. Para nós é um tema muito importante neste momento no Brasil, com certeza. Mas a gente gostaria de ouvir como é que os outros países têm enfrentado, se já enfrentaram situações como essa. Não sei se alguém gostaria de relatar alguma situação relacionada com esse processo de criminalização em outros países. Mas senão a gente também pode passar para outras questões. Nós estamos ainda temos 25 minutos de evento e temos várias questões aqui também que o público enviou. Aliás, mais uma vez agradeço a participação de todo mundo. Bom, então vou seguir para uma outra questão, né? No contexto de seus respectivos países, de que forma as abordagens lideradas por comunidades contribuem para a sustentabilidade e a acessibilidade das soluções habitacionais? Eu acho que essa questão é ampla, ela já foi tocada de alguma maneira, mas eu acho que esse aspecto da sustentabilidade poderia ser abordado. Não sei se a Bea ou o Joseph, Alexandre querem comentar, Rodrigo. Na verdade, eu vou abusar aqui e voltar um pouco na questão anterior, que eu acho que ela oferece um link bom que a gente não pode perder, que é a questão que o Dito levanta sobre a criminalização dos movimentos de moradia aqui no Brasil, e que eu acredito que está ligada com uma questão maior, que é a legitimidade social das lutas por moradia dentro das nossas sociedades. E aí a legitimidade social não só das lutas por moradia, quando a gente pensa especificamente aquele processo político encampado por movimentos, mas a própria legitimidade social da moradia, da ideia de morar, da política para a moradia, das políticas habitacionais, que muitas vezes são encaradas como subsidiárias ou uma política habitacional que é enfocada somente a setores que não conseguem ingressar no mercado, garantir suas necessidades a partir do mercado, então enfoca a política habitacional nessa população, e a priorização é importante, com certeza, mas é como a gente entende a questão da moradia como uma questão social. Não é à toa que o direito à moradia é um direito social. É um direito humano, e dentre os direitos humanos a gente sabe que tem direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. Não é à toa que o direito à moradia é um direito social, porque é um direito que ele só pode ser resolvido socialmente e coletivamente. E para isso a gente precisa reconstruir a noção de moradia como uma questão coletiva e socialmente. Eu digo isso bastante a partir aqui da noção do Brasil, mas eu acredito que em alguma medida isso também dialogue com outras realidades e com outros países também, em que a gente tem não só uma classe baixa, mas às vezes uma classe média alta,
que não se enxerga como sujeitos ou beneficiários de uma política de moradia, porque acha que pagando a sua prestação da sua casa, está ela própria resolvendo, quando, na verdade, o próprio esquema de financiamento, que muitas vezes estrangula o orçamento familiar dessas famílias, é uma decisão política sobre moradia. Então, o que eu quero dizer com isso é que precisamos construir dentro da sociedade uma noção de que todos nós, independentemente, ou não tão independentemente, mas em diferentes situações econômicas, sociais, de vulnerabilidade, estamos juntos na construção da moradia enquanto um bem coletivo, enquanto uma demanda coletiva. Então, precisamos reconstruir na esfera social essa ideia. E aí, por isso, com isso, garantir legitimidade para que mais e mais políticas, como as políticas de moradia de iniciativa comunitária, ganhem força. E aí, com isso, a gente consegue, por exemplo, contrapor a interesses econômicos que muitas vezes querem manter que políticas sejam produzidas unicamente através do mercado e individualmente. Então, quando você constrói essa legitimidade social, você avança nisso e você consegue diminuir também a criminalização dos movimentos. Perfeito, Rodrigo. Bom, aqui a gente tem uma questão, voltando à fala do Joseph, a pessoa que enviou a questão parabeniza pelo trabalho e pergunta como essa iniciativa foi recebida pelo governo e pelos ministérios relevantes. Os planos e projetos feitos pelas comunidades serão convertidos em programas, projetos e terão orçamentos governamentais? Sim, acho que eu respondi já a essa pergunta. Mas então, para a generalidade, sim, tem havido muita luta inicialmente, quando a gente apresentou e propôs o plano de ação comunitário e os princípios diretrizes para garantir que as comunidades possam ser melhor atendidas. E como nos últimos anos temos sim recebido bastante suporte, porque parece que o prefeito tem a intenção de melhorar e o problema é como continuar, porque não tem havido nenhum plano nesse nível da comunidade e de bairro para direcionar o processo de agora em diante. E tenho mostrado, sim, a prefeita, tem conversado conosco e com várias ONGs para exatamente exportar essas ideias para outras comunidades e também saber quais ações poderiam atender aos problemas que a gente destacou no nosso plano. E isso já foi feito para outras comunidades. E a gente... E várias outras ONGs também estão mostrando bastante interesse em desenvolver isso daqui. Já não tanto o governo nacional. Mas o que estamos vendo é que a política da terra tem sido revisada e o nível de comunidade está sendo toda revisada e revisando a política de moradia, que está muito antiga também. E também muitos dos princípios e prioridades que a gente identificou serão considerados para o planejamento e programas futuros. Muito obrigada, Joseph. Chegaram algumas questões que eu vou tentar agrupar. Eu acho que a Evanisa poderia responder, porque elas se relacionam com o marco legal, né? Então, a Miriam está falando um pouco aqui, parece que o cooperativismo seria uma estratégia interessante para fortalecer iniciativas coletivas, e a Mariângela pergunta como se efetiva um direito à terra. No Brasil já foi comprovada a capacidade e a qualidade dos planos populares. Eu peço desculpas, acho que agora tem um barulho da rua aqui de casa, enfim, espero que não esteja atrapalhando tanto vocês.
Voltando, e tem uma questão também, foi mencionado que os marcos legais são realmente importantes, especialmente quando se trata de implementar novos modelos ou para introduzir e legitimar a propriedade coletiva de terras, por exemplo, né? Como os projetos desenvolveram a rede de apoio e assessoria jurídica necessária para superar esses obstáculos jurídicos e criar precedentes que apoiem a habitação de iniciativa comunitária. Então, acho que a Evanisa poderia começar, né, falando um pouco desse trabalho que o movimento de moradia tem feito para construir um marco legal que está relacionado com essa propriedade coletiva, e se mais alguém quiser comentar um pouco também como se formou esse apoio jurídico para superar os eventuais obstáculos em outros países, também seria muito interessante. Bom, é muito interessante, é muito triste ver, né, que na nossa sociedade, quase todos os países, os marcos legais para transferência de recursos públicos para os privados estão sempre muito bem acabados, muito bem feitos, né, não há questionamentos, então os sistemas de licitação, de lucro, de como é que se apropriam desses recursos. Mas quando você fala de recursos públicos para a comunidade responder às suas próprias necessidades e a responder a direitos que estão sendo negados pelo poder público, sempre há um monte de obstáculos. A União trabalha com isso há 30 anos, e há 30 anos a gente tem que responder para governos mais autoritários, para Ministério Público, para o judiciário, né? Porque é que nós temos direito e exigimos esse direito a acessar recursos públicos, acessar a terra para cumprir um direito que não está sendo realizado. Então, nesse sentido, depois de muita briga, né, e de muita criminalização também, porque muitas vezes a gente é chamado a responder judicialmente sobre a utilização desses recursos, apesar de ter cumprido todas as normas existentes, a gente entendeu que era importante, né, ter um marco legal específico para essa prática, que ela já existe há tanto tempo, mas que não está totalmente respaldada pela legislação, e sempre tem uma brecha para ser questionada. A gente está seguindo também, claro, né, a inspiração de países, né, como o Uruguai, que já tem sua lei de habitação há mais de 50 anos, onde está prevista a participação de associações, de cooperativas, principalmente. O movimento popular na Argentina também tem feito uma luta para a aprovação de um marco legal, e alguns países da América Central, aqui eu vi a Bea falando do pessoal da UENT, né, que também conseguiram aprovar marcos legais, né, como El Salvador, leis de habitação com a participação da comunidade. Basicamente, né, é regulamentar esse conceito, né, e esse entendimento de que, sim, existem formas comunitárias de se relacionar com os recursos públicos, né, para que sejam apropriados pela comunidade. Existem formas de posse, de propriedade coletiva que pode ser implementado tanto da terra quanto do próprio conjunto, de próprias moradias, né? E pensando isso no âmbito urbano e no âmbito rural também. Porque também no campo existem formas coletivas de apropriação da terra que muitas vezes não estão reconhecidas, né? Então, a gente está fazendo uma iniciativa que é a construção de um projeto de lei para ser apresentado no Congresso Nacional. A Constituição brasileira permite que organizações sociais apresentem projetos de lei, e com o apoio mobilizando muitas organizações, a gente quer discutir com o Parlamento brasileiro de formatar uma ação que deixe mais claro e que dê mais respaldo a essas ações que as comunidades já fazem há tanto tempo, muitas vezes sem apoio do poder público, mas que quando o poder público, né, decide apoiar, ele também tenha respaldo para fazê-lo, sem ser depois questionado legalmente por isso. Então, um pouquinho desse momento da nossa história que a gente está construindo agora. Muito obrigada, Evanisa. Bea, não sei se você gostaria de comentar, dentre as iniciativas que vocês acompanham e sistematizam na plataforma Urbimonde, se tem alguma questão que esteja relacionada com essa necessidade de assessoria jurídica para lidar com legislações que não contemplam essa questão coletiva, enfim, seja de propriedade coletiva ou mesmo
que enfrente alguma barreira relacionada à legislação ou essa parte jurídica. Não sei se tem algum caso, né? Mas enfim. Tem, I would say there's tem muito, claro, so, sim. Eu acho que uma das coisas pelas quais a gente luta, uma das melhores formas é mostrar o que está sendo feito em outros países. E uma das formas de fazer isso onde a comunidade tem desenvolvido várias coisas, mas uma seria fazer a aprendizagem entre pares, também entre autoridades locais, funcionários públicos. Como exemplo, na África, por exemplo, tivemos experiências onde uma federação levaria a autoridade para um outro país para ver as experiências do outro país e explicar para ele como implementar coisas que são diferentes e que também são de interesses também dessa autoridade local. E às vezes uma coisa seria, às vezes as pessoas não sabem, não conhecem como que tem de fato direito e qual é a forma legal para ter acesso a seus direitos. E às vezes não tem suporte público e não tem um posicionamento forte para levar para frente a iniciativa pública. Mas mostrar não tão somente os exemplos, mas também mostrar quais são os caminhos para chegar e saber como que as autoridades se falem entre elas também. Perfeito, Bea, muito obrigada por trazer essas questões. Bom, a gente está chegando nos últimos minutos do evento, temos ainda algumas questões que a gente não conseguiu tratar, então, eventualmente, pode ser que a gente não consiga, a gente pede desculpas por isso, mas o debate vai continuar, vocês têm os contatos das pessoas, dos painelistas, então, a gente segue a conversa. Mas eu vou encerrar com uma questão, acredito que tenha sido da Carmen, do Brasil. Como mudar a política pública habitacional na questão do poder público para abraçar projetos sustentáveis, favorecendo assim o meio ambiente e as famílias? Aí eu acho que linka também com a questão da sustentabilidade que não foi respondida anteriormente. Acho que o Alex gostaria de comentar também, aí falar de exemplos em várias partes do mundo. Muito obrigado. Eu queria simplesmente voltar a essa questão de sustentabilidade, mas também algumas coisas que a gente viu em vários outros exemplos, como a moradia liderada pela comunidade tem sido visto como uma solução interina, como um meio para resolver um conflito em curto prazo ou lidar com temas sobre mitigação em forma muito localizada. E eu acho que em certas abordagens tem sido difícil para manter essas experiências com o passar do tempo e não sei deixar que sejam absorvidas pelos interesses constantes para transformar esse espaço em um novo mercado aberto ou individualizar a propriedade. Então, muitos processos coletivos têm sido simplesmente uma etapa ou um processo útil para voltar a trazer esse espaço para o mercado aberto. E isso tem sido um grande desafio para a moradia liderada pela comunidade, para tentar manter essa condição de coletividade e manter essa função social da propriedade com o passar do tempo. Então, eu acho que essa é uma ameaça constante e a forma de tentar lidar com essas coisas que a gente tem visto, algumas coisas, creio que Joseph também falou um pouquinho sobre o estabelecimento de uma plataforma de aprendizagem constante que você tem em Freetown, uma aliança
da cidade para poder manter esse momentum social e político que estão por trás dessas ideias para continuar a colocar a pressão necessária para manter essas iniciativas e institucionalizar tudo isso. E essa que é algumas das perguntas que nós vemos no Q&A para tentar destravar essas assimetrias de poder. E isso requer uma mudança de mentalidade, de que esse tipo essa mentalidade não seja, nós fazemos 90% do negócio como sempre, 2 ou 3% a gente faz, 2 ou 3% como liderado pela comunidade, e isso vai perpetuar a mesma estrutura que Rodrigo falou, e é fundamental de fato poder mudar essa tática. Maravilha, Alexandre, muito obrigada. Eu vou passar de novo a palavra para você, porque, bom, a gente já está nos 5 minutos finais do evento, e eu gostaria de pedir para você encerrar a nossa conversa contando um pouco sobre os próximos passos dessa articulação de organizações que trabalham com Community Led House, e, enfim, para a gente saber também como serão as próximas etapas e quem está acompanhando continuar podendo acompanhar. Muito obrigado, é fantástico ainda ter mais de 100 pessoas ainda ligadas com a gente. Isso mostra que de fato tem muita demanda e muito interesse para continuar essa conversa. Isso é fantástico. Então, eu acho que isso aqui é parte de uma conversa constante e que a gente quer continuar a ter nessa área e simplesmente compartilhar. Estive com alguns grupos em setembro e tenho trabalhado com colegas para promover pesquisa, troca de informações e fazer incidências sobre a agenda de justiça habitacional. E a gente está implementando atividades de forma colaborativa, seja com parceiros, com movimentos sociais e também outros movimentos, com Habitat International Coalition. Eu tenho visto várias pessoas aqui de outros movimentos, de várias outras plataformas da Polis, que é o Rodrigo, né, e pelo direito à cidade. Queremos avançar essa agenda de forma colaborativa para nós desenharmos os nossos objetivos e promover esse tipo de conversa. Então, eu acho isso aqui fala para esforços constantes e também outros trabalhos que têm sido feitos antes são muito importantes. E tem havido 2 publicações sobre urbanização, que temos um jornal dedicado para publicar os trabalhos de ativistas e recursos de academia. E também David Satwa tem feito um pedido para as Nações Unidas, onde ele tem havido um relatório sobre repensar as políticas de moradia, que eu acho que é uma contribuição muito grande para essa área, outro recurso que está muito útil no grupo. Então, eu acho que nosso trabalho, no contexto de moradia liderado pela comunidade, que é uma das agendas, a gente precisa trabalhar mais nessa área, a gente precisa entrar mais nessa conversa para sistematizar as instituições que permitem ou atrapalham a moradia liderada pela comunidade. E a gente precisa ter as evidências das possibilidades e táticas que a gente utilizou para poder resolver. E essa é a agenda que a gente está montando aqui, tentando promover. A gente espera poder continuar e ter mais trabalho nessa área e envolver todos vocês neste evento para continuar a estar com a gente e compartilhar experiências e atuando juntos para promover para que a moradia liderada pela comunidade seja uma realidade e que poder criar cidades que sejam mais justas para todos. Isso seria a agenda geral que a gente está tentando promover a partir daqui. E aí devolvo a palavra para Bianca. Obrigada, Alexandre. Bom, a gente está chegando a um minuto final do evento. Eu gostaria de agradecer quem acompanhou a gente até agora. A gente teve uma audiência
muito bacana, mostra que o tema realmente é muito relevante. A gente reuniu pessoas de diversos continentes nessa conversa, então, mais uma vez eu reforço o convite para vocês acompanharem a série Cidade do Amanhã no site do diplomatic.org.br. Tem alguns textos que estão em inglês e espanhol, então, para quem não fala português, é possível acompanhar alguma coisa. Agradecer aos nossos painelistas que estiveram com a gente, compartilharam suas experiências e trocaram esse conhecimento. E reforço esse final, que eu acho que nós estamos vivendo um momento tão difícil, especialmente aqui no Brasil, e ter um evento como esse, que mostra possibilidades, construção de caminho, respeito à coletividade, essa ênfase na solidariedade, eu acho que deixa a gente um pouco mais animada e esperançosa. Então eu espero que essa mensagem tenha chegado a todos vocês dessa forma. Mais uma vez, muito obrigada, e seguimos em contato, e espero que a rede se fortaleça e todos e todas continuem se comunicando e trocando essas experiências. Muito obrigada.